E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos refletir da seguinte forma. Para os não católicos, não debata, com os católicos, com a Bíblia, porque vocês vão, apanhar feio, Não debata com os católicos na Bíblia, que vocês vão apanhar. Vamos analisar aqui pelo menos 2 textos bíblicos, para não ficar muito longo, muito grande no vídeo. São muitas passagens, A Bíblia, afinal, é um livro, católico, moldado pelos católicos, e para os católicos. E uma das passagens que a gente vai analisar nesse vídeo, mostrando que debater com os católicos, com a Bíblia, é apanhar. Um dos textos que a gente vai analisar é sobre a fundação da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, afinal de contas, edificou a sua igreja. É uma pergunta, sim ou não? Cristo fundou uma igreja, sim ou não, E na sequência, essa igreja que ele fundou foi sobre ele mesmo ou sobre São Pedro, Então são essas 2 perguntas já na agulha. A questão, do fundamento da igreja católica. De vez em quando surge um que diz: mas Cristo fundou a igreja? Cristo não fundou a igreja, Cristo pediu para seguir ele apenas. Cristo não fundou a igreja. Me mostra aí um texto onde Cristo fundou alguma igreja. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda pensam assim, Cristo não fundou a igreja. Me mostra aí um texto onde ele fundou a igreja. Eu acho que as pessoas pensam que você entra, aqui no YouTube para gravar vídeo, cego dessas coisas, Totalmente alheio dessas coisas. Você vem aqui gratuitamente falar. Eles imaginam que você nunca leu as Sagradas Escrituras, nunca estudou nada, sobre o assunto e apenas entrou na conversa de gaiato, como se diz. Mas enfim, aí surge aquele comentário: onde Cristo fundou alguma igreja? Teve um tempo que surgiu um comentário: onde Cristo enviou a igreja? E tem vários textos, onde Cristo enviou a igreja, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, Ou seja, tem vários textos. Enfim, aí o camarada diz: aonde Cristo fundou a igreja? Me mostra um texto. Aí você mostra o texto, Mateus 16, 18, onde Cristo diz: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Pronto, você mostrou o texto onde Cristo funda, a igreja dele. Aí, meu amigo, aí vem o pulo de banda, dos protestantes. No caso aqui, não os protestantes. Aí vem o pulo de banda. Ah, mas a interpretação de vocês, a interpretação de vocês é que vocês dizem que Cristo fundou a igreja sobre um homem, sobre Pedro, e não foi. Cristo fundou a igreja sobre ele mesmo. Veja, Aí o camarada já pulou de banda. Peraí, você perguntou se Cristo fundou a igreja ou não. Agora a gente mostrou o texto onde Cristo fundou a igreja. Aí a camarada já escorrega para outra pergunta, para outra interpretação. Ah, mas essa igreja aí não é a católica, Essa igreja aí Cristo fundou, a igreja dele ele fundou sobre ele mesmo. A igreja Cristo fundou sobre ele mesmo.
Mateus, né, 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto já está dizendo corretamente, né? Mas alguns imaginam que nessa hora Jesus Cristo apontou para ele mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aí nessa frase, né, sobre esta pedra, Cristo teria apontado para ele mesmo. Nem sabe de onde os irmãos protestantes tirou, né, essa ideia. O fato, meus irmãos, que aqui é onde eles apanham, o fato que eles apanham feio aqui, é o versículo 19. É a sequência da leitura. Ah, você não quer concordar com o versículo 18, né? Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Está claro, o texto está claro. Mas para ficar melhor ainda, para confirmar, leia o versículo 19, né? Se dê esse trabalho de ler o versículo 19. No versículo 19 de Mateus 16, o que é que Jesus fala? Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Peraí, leia de novo o versículo 19. Cristo está dizendo que vai dar a chave do reino dos céus a Pedro, a um homem pecador, um pobre pescador. Que ele disse, mas como é que Cristo iria fundar a igreja sobre um homem pecador? Foi da vontade de Cristo. O versículo 19 joga luz mais forte ainda, né? No versículo 18 de Mateus 16, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu, né, te darei a chave do reino dos céus. O que prova, o versículo 19, como eu estou dizendo, prova com toda a clareza do mundo que Jesus Cristo está fundando a igreja sobre Pedro. Ah, mas Cristo ia fundar a igreja sobre um homem pecador? Foi da vontade de Cristo. Cristo disse, eu te darei a chave do reino dos céus para ligar e desligar. A um homem pecador. Cristo está dando a chave do reino dos céus a um homem pecador. Ah, você não concorda com Cristo? Aí o problema é seu, né? Aí o problema é seu. Aí o problema é seu, se você não concorda com Cristo. Mas Cristo está dizendo no Evangelho que deu a chave do reino dos céus a Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus a Pedro. Você acha que ele não deu? Será se ele mentiu? Será se ele se enganou? Então o protestantismo, é como eu disse no vídeo de ontem, é um atentado à inteligência humana, né? Porque Cristo disse, eu te darei a chave do reino dos céus. Será que Cristo mentiu, se enganou? Enganou Pedro, enganou a gente? Não fez isso? Será que Cristo não fez isso? Ah, deu a chave do reino dos céus, sim, a Pedro, aquele que vocês não gostam dele, que muitos criticam, aquele que cometeu erro, aquele que em determinado momento traiu nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ficou com medo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Cristo confiou em Pedro até o fim, até lá em João 21, do 15 ao 17, confirmar Pedro como o chefe, né, visível de sua igreja. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ele vai repetir 3 vezes. Então, meu irmão protestante, Cristo fundou a igreja sob Pedro. Como diz, né, é São Cipriano de Cartago. Cristo fundou a igreja sobre um só. Não que os outros apóstolos não fossem igual em dignidade, né? Mas para manifestar a unidade, Cristo edificou a sua igreja, fundou a sua igreja sobre um só, sobre São Pedro. Veja, São Cipriano de Cartago vai dizer isso, né? Que Cristo fundou a sua igreja sobre um só. E é o que está no texto. Entende, meus irmãos? É o que está no texto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Ou seja, esse versículo 19 está lapada nos protestantes.
fortemente, né? Porque quando ele diz, não, Cristo fundou a igreja sobre ele. Ué, mas se Cristo fundou a igreja sobre ele, por qual motivo ele ia dar a chave do reino dos céus a Pedro, para ligar e desligar? Ia dar esse poder a São Pedro, essa autoridade de ligar e desligar? Me diga aí, né? Por qual motivo Cristo iria fazer isso? Eu te darei a chave do reino dos céus para ligar e desligar. É muito sério isso aí, meus irmãos, né? Eu rio aqui um pouquinho para distrair um pouco, né? Porque é muita loucura protestante. Mesmo a Bíblia batendo neles, mostrando a verdade para eles. Eles não, Cristo fundou a igreja sobre ele mesmo. E por qual motivo ele iria dar a chave do reino dos céus, né, a Pedro, já que ele fundou a igreja sobre ele mesmo? Ele fundou a igreja sobre São Pedro, para manifestar a unidade, como atesta, né, os pais da igreja. São Cipriano de Cartago atesta isso. Pedro ficou sendo, né, a pedra firmíssima, né, da unidade da igreja. Da unidade da igreja. Então esse texto é um texto muito debatido, mas espero ter esclarecido esse texto agora de uma vez por toda. Toda vez que você for ler Mateus 16, né, leia o versículo também 19, que ali arremata, né, o assunto. Cristo está falando com Pedro, né, da fundação de sua igreja sobre Pedro. Cristo entrega a chave do reino dos céus a São Pedro e a nenhum outro, né, apóstolo. Entende, meus irmãos? Outro texto para a gente analisar, para a gente finalizando aqui o nosso vídeo, é do grande, né, apóstolo Paulo. Grande apóstolo Paulo. Um texto que eu repito aqui muitas vezes e vou ficar sempre fazendo isso, porque eu amo demais esse texto bíblico, né? De Gálatas 2. Lá em Gálatas 2, por meio de uma revelação, Gálatas 2, versículo 2, por meio de uma revelação, São Paulo vai, né, a Jerusalém conversar com os líderes da igreja. E aquela leitura é fantástica. Ele vai, por meio de uma revelação, expor o evangelho que ele tem pregado aos líderes da igreja, para ser reconhecido. Leia o versículo 9 também de Gálatas 2. Para ser reconhecido pelas colunas da igreja. Agora, se o grande apóstolo Paulo precisou ser reconhecido pela igreja de Jerusalém, quem somos nós para não precisar ser reconhecido pela igreja de Jerusalém, né? Olha só que coisa. A gente vê textos lá em Atos dos Apóstolos, aonde a igreja toma a iniciativa de ir lá naquela comunidade que está surgindo e levar lá o reconhecimento, né? Levar a bênção apostólica. A gente vê textos lá em Atos dos Apóstolos nesse sentido, né? Que as pessoas, quando Jerusalém ficava sabendo que tinha uma comunidade nova, eles enviavam um representante para lá, né, para levar esse reconhecimento, né, da igreja mãe, da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, né, sob o apóstolo Pedro. E aqui em Gálatas, onde a gente está se referindo agora, Gálatas 2, versículo 2, aconteceu algo impressionante, que não foi, né, a igreja de Jerusalém que convocou Paulo, né, para dar esse esclarecimento sobre o seu, né, ministério, para ser reconhecido pela igreja mãe. Não foi a igreja, né, que teve essa iniciativa, foi, né, o próprio Espírito Santo. Isso é que impressiona, porque Paulo diz assim: subi de novo a Jerusalém por meio de uma revelação. Confira lá, Gálatas 2, versículo 2.
Ele vai dizer que subiu de novo a Jerusalém por meio de uma revelação. Expor o evangelho que eu tenho pregado aos notáveis da igreja, para não estar correndo ou ter corrido, né, em vão, inutilmente. Então, essa visão que Paulo teve, né, essa revelação que Paulo teve do Espírito Santo, de que sem o reconhecimento da igreja fundada por Cristo, a corrida é em vão. Esse texto, meus irmãos, é de uma clareza, né, tremenda. Fui lá por causa de uma revelação, expor o evangelho que eu tenho pregado, diz o apóstolo Paulo. Fiz isso de forma particular aos líderes da igreja, né, aos notáveis, aqueles que tinham mais consideração, as colunas. Veja também o versículo 9, né, de Gálatas 2. No versículo 9, né, de Gálatas 2, ele vai dizer que os apóstolos reconheceram a graça que ele recebeu, né, o ministério que ele recebeu. Então, é ou não é uma maravilha, né? Então quer dizer que a igreja mãe reconheceu o ministério de Paulo. O grande apóstolo Paulo precisou ser reconhecido pela igreja mãe. E isso foi uma iniciativa, veja, foi uma iniciativa do próprio Deus. Foi uma revelação, né? Foi uma revelação, né, ao apóstolo Paulo. Então, se o próprio Deus revelou a Paulo que sem as colunas da igreja, sem estar de acordo com a igreja mãe, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sob Pedro, sem isso a corrida é inútil, é em vão. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Aí eu digo assim, os irmãos protestantes não levam a sério as Sagradas Escrituras, porque bastava esse texto de Gálatas que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo teve o seu ministério reconhecido pela igreja de Jerusalém, pelos líderes da igreja, os notáveis da igreja, para não correr em vão. E não foi uma iniciativa da igreja, né? Para você ver, como eu disse, em alguns textos mostra que Jerusalém, né, os apóstolos em Jerusalém, quando sabiam da notícia da conversão de alguma comunidade, enviava para lá um representante. E com Paulo, né, aqui foi a iniciativa do próprio Deus. Paulo diz que por meio de uma revelação, foi, né, a Jerusalém. Foi a Jerusalém. Expor o evangelho aos notáveis da igreja para não estar correndo, não ter corrido em vão. O próprio Deus fez isso, né? Quer dizer que isso, meus irmãos, não tem o que inventar. Vai inventar o que aqui? O texto está claro. Subir a Jerusalém por meio de uma revelação. Deus nunca quis, meus irmãos. Isso mostra que Deus nunca quis muitas igrejas. Ele fundou uma só. Assim como na antiguidade, né, houve apenas uma arca de Noé para salvar aquela humanidade. Agora também só há uma igreja, só há uma arca, né? Só há uma barca. E Pedro é o capitão. Não é difícil de entender isso. Mas os irmãos protestantes fizeram esse desserviço de espalhar pelo mundo milhares e milhares de igrejas. E para isso eles têm que negar esses pontos de fé. Negar que Cristo fundou a igreja sob Pedro, para daí se acomodar no seu erro. Não, Cristo não fundou a igreja. Primeiro eles negam que Cristo fundou a igreja. Quando você diz que Cristo fundou a igreja, ele diz, mas não fundou sobre Pedro, fundou sobre ele mesmo. Como a gente viu nesse vídeo. Como é que Cristo ia dar a chave a ele mesmo? Na sequência do versículo 19, né, de Mateus. Como é que Cristo ia dar a chave a ele mesmo? Ele não diz, eu me darei a chave. Não faz sentido. Eu te darei a chave do reino dos céus. E aqui em Gálatas, veja, o apóstolo Paulo foi ser reconhecido por quem?
pelos notáveis da igreja. Paulo poderia falar muito bem como os protestantes. Eu não preciso ir à igreja mãe para ser reconhecido. Eu vou diretamente com Jesus Cristo. Mas veja, o Espírito Santo revelou a Paulo que ele não poderia sair fundando as suas igrejas, fazendo o seu ministério separado da igreja mãe, separado da igreja de Jerusalém. Ele não podia fazer isso. Meu Deus, que sinal mais claro do que esse você quer? O apóstolo Paulo precisou ser reconhecido pelas colunas da igreja, para não trabalhar em vão. E não foi iniciativa de Paulo e nem mesmo da igreja de Jerusalém. Veja, não foi nem iniciativa deles, foi o próprio Espírito Santo. Então a igreja é guiada pelo Espírito Santo. A igreja tem essa identidade. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis tratar nesse vídeo. Debater com os católicos com a Bíblia é apanhar, né? Por quê? Porque querem permanecer no erro. É isso que eu tenho para dizer, com todo respeito. Tratando a coisa, né, com respeito. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.